O mitológico filme De Volta para o Futuro completa 40 anos desde o seu lançamento nos cinemas e de lá para cá ele se transformou em um clássico tão imenso que ele redefiniu o cinema e até mesmo a cultura pop. Neste vídeo eu vou explicar por que ele é essencial para a formação de caráter de todo mundo e por que você tem que assistir com os seus filhos nos dias atuais. Presta atenção! Meu amigo e minha amiga, me responda uma coisa com toda sinceridade. Quantas vezes você já lançou uma música, fez post e ficou ali na expectativa e no fim não aconteceu nada, não aconteceu porra nenhuma? Sabe por quê? Porque só talento não basta, porque música sem estratégia é só barulho perdido no meio de milhões de lançamentos. E eu vejo isso acontecer todos os dias. Artistas incríveis se perdendo, gastando dinheiro à toa, perdendo tempo e desperdiçando energia sem saber o que estão fazendo. Por isso, eu criei a Mentoria 360. Aqui você vai trabalhar diretamente comigo para construir a sua identidade artística e eu vou produzir a sua gravação com qualidade profissional e, mais importante, você vai entender como se posicionar no mercado e como fazer a sua música chegar nas pessoas certas. E isso aqui não é curso, tá? Não é workshop, não é nada disso. É um acompanhamento real, sério e direto. Só para quem leva a sua carreira a sério. Se você acha que é a sua hora, então clique agora no link abaixo e a gente se encontra aqui no estúdio, porque eu vou avaliar o quanto você está pronto, preparado para fazer a Mentoria 360, que é um processo que vai levar a sua música muito a sério. Você está preparado para isso? Então vamos lá. Meu amigo e minha amiga, De Volta para o Futuro completa 40 anos em 2025 e por causa disso é impossível não sentir um leve arrepio de nostalgia misturado com uma reverência quase religiosa. Dirigido pelo genial Robert Zemeckis e produzido pelo Midas do entretenimento, né, o Steven Spielberg, esse filme é uma obra-prima do cinema dos anos 80 e é também um marco cultural que impactou todas as gerações posteriores, alterou significativamente a forma como nós enxergávamos a ficção científica e a comédia e até mesmo revolucionou o conceito de viagem no tempo, com um roteiro afiadíssimo, um elenco que parece ter sido escolhido pelos deuses de Hollywood e uma trilha sonora que ainda funciona maravilhosamente bem nos nossos ouvidos até hoje. E funciona até o filme funciona até nos nossos ossos, né? De Volta para o Futuro é um fenômeno que continua a exercer uma imensa influência na cultura pop, como eu já falei, e na própria maneira como nós entendemos o entretenimento em geral. E para não deixar qualquer tipo de dúvida, as duas continuações do filme, cara, embora sejam muitas vezes subestimadas, elas são igualmente dignas do legado do filme original, inclusive expandindo a mitologia do personagem, o Matt McFly, e também do Dr. Doc Brown, cara, e expandindo isso de uma maneira inteligente e muito ousada. O roteiro do primeiro filme, cara, escrito pelo Zemeckis e pelo Bob Gale, ainda hoje é uma aula de como conseguir uma história que é ao mesmo tempo acessível e absurdamente complexa, porque cada linha, cada cena foi meticulosamente planejada para criar um equilíbrio perfeito entre comédia, aventura, ficção científica e drama familiar. A premissa, você sabe muito bem do filme, é muito simples, mas é genial. O Marty McFly é um adolescente comum dos anos 80 e ele é acidentalmente enviado para 1955 num carro, o DeLorean, né, movido a plutônio, construído pelo excêntrico cientista, o Dr. Emmett Doc Brown, né? E a partir daí,
o filme ele se desdobra em uma trama que lida com paradoxos temporais, conflitos familiares e a luta para restaurar a linha do tempo. E tudo isso sem jamais perder o ritmo ou o senso de humor, cara. O que torna o roteiro brilhante é exatamente a habilidade de costurar múltiplas camadas narrativas sem deixar qualquer tipo de furo. Cada detalhe foi pensado de uma maneira genial, cara. Desde o relógio da prefeitura parado por um raio ali em 1955, até a obsessão do George McFly, né? O futuro pai do Mark McFly, a obsessão dele por ficção científica, tudo isso se conecta de uma forma extremamente orgânica. A estrutura é tão bem amarrada que o espectador nem percebe o quão intrincado é o jogo de causa e consequência do filme. Por exemplo, a cena em que o Marty ele interfere no primeiro encontro dos pais dele, né, a Lorraine e o George, cria uma tensão dramática que não apenas impulsiona a trama toda, mas também humaniza os personagens. Porque a Lorraine, que é interpretada por uma jovem atriz chamada Lea Thompson, é a mãe certinha dos anos 80. Mas em 1955, ela é uma adolescente cheia de desejos, né? Cheia de contradições, e isso dá uma profundidade à narrativa sensacional. Além disso, o roteiro é um exemplo perfeito de, em vez de explicar as regras da viagem no tempo, assim, nos diálogos longos e expositivos, vamos dizer assim, o Zemeckis e o Gale, eles mostram tudo isso em ação. Então, quando o Marty McFly descobre que a interferência dele está apagando a sua própria existência, naquela icônica cena da foto desaparecendo, o público entende imediatamente o peso das consequências temporais. E você lembra muito bem do clímax, né, com o DeLorean, né, o carro precisando ser atingido por um raio exatamente às 10h04 da noite. É uma sequência que mistura suspense, comédia e emoção de uma forma tão perfeita que você fica grudado na cadeira, mesmo sabendo o final do filme. Você sabe de cor. E se o roteiro ele é o coração do filme, o elenco é a alma. Porque o Michael J. Fox como Marty McFly é simplesmente uma das escalações mais acertadas da história do cinema em todos os tempos, porque ele trouxe uma energia juvenil, ele trouxe um charme desleixado e uma vulnerabilidade que fazem do personagem o herói perfeito até hoje, cara. E outra, ele é esperto, mas ele não é infalível. Ele é corajoso, mas ele é humano. Então a entrega dele em cena, como naquela cena do baile, quando ele toca Johnny B. Good e praticamente inventa o rock and roll no filme, cara, é de cair o queixo e pular da poltrona, cara. É um dos momentos mais icônicos do cinema, com o Marty McFly ali soltando um solo de guitarra que deixa os adolescentes da época, lá de 1955, completamente boquiabertos, e o público também fica boquiaberto nas poltronas, assim, fica extasiado. Igualmente sensacional é a cena em que o Marty McFly, ele toca perante um sonolento pai dele, futuro pai dele, um trecho mínimo de um solo do Eddie Van Halen. Inclusive esse solo foi tocado pelo próprio Eddie Van Halen, né, na gravação, numa fita cassete, vestido ali com uma roupa de proteção radiológica, que parece um traje de astronauta alienígena. Juro por Deus, quando eu vi isso no cinema, eu quase tive um AVC dentro do cinema quando eu vi isso pela primeira vez, cara. Um negócio espetacular. E o Christopher Lloyd, como o Dr. Doc Brown, é a outra metade da equação desse filme, com aqueles olhos esbugalhados, cabelo desgrenhado e uma mistura de loucura genial com um toque de ternura. Esse personagem também um dos mais memoráveis da história do cinema. A química dele com o Michael J. Fox é tão natural que você acredita realmente que os dois passaram anos construindo aquele DeLorean juntos, né? E a cena em que o doutor, ele descobre que ele vai ser assassinado em 1985 e ele tenta, de uma maneira muito desajeitada, consolar o Marty McFly, é um exemplo perfeito de como o Christopher Lloyd, ele equilibrou
humor e emoção. Os coadjuvantes também brilham nesse filme. O Crispin Glover, como George McFly, tem uma performance que é hilária e ela é comovente ao mesmo tempo, né? O George, né, é um nerd inseguro em 1955, que ele precisa encontrar coragem para conquistar a Lorraine. E também, de uma certa forma, é o coração emocional do filme, né? A cena, por exemplo, em que ele finalmente enfrenta o Biff, né, no estacionamento ali da escola, é uma cena catártica. Eu lembro que na época todo mundo levantou e começou a aplaudir em cena. Não apenas por ser um momento de triunfo, mas por mostrar a transformação de um personagem que parecia destinado ao fracasso. E o Thomas F. Wilson, que faz o papel do Biff Tannen, né, o vilão, é simplesmente perfeito, porque ele é o arquétipo do valentão, mas o Wilson colocou nele uma mistura de ameaça e patetismo, né, que torna, inclusive, muito mais do que um simples antagonista. Falar do impacto desse filme na cultura pop é como você tentar medir o tamanho do universo, porque é quase impossível você abarcar tudo, porque o filme não só definiu a estética ali dos anos 80, mas ele também criou ícones que continuam vivos 40 anos depois. O próprio carro lá, o DeLorean, né, o DMC-12, com aquelas portas que abrem como se fosse uma asa de gaivota, visual futurista, ele passou de um fracasso comercial a um símbolo eterno de aventura. Para quem mora nos Estados Unidos, quando a pessoa vê uma réplica dessa nas ruas, a pessoa sente um frio na espinha. Que o próprio skate do Marty McFly, né, que ele usa para escapar do bife ali em 1955, transformou o skateboarding em algo muito mais, ainda mais legal, cara, inclusive inspirando gerações de jovens a pegarem o seu skate e sair ali pelas ruas. E tem a trilha sonora. A trilha sonora também é um capítulo à parte, porque a música The Power of Love, do espetacular grupo Who Lives and the News, acabou se tornando um clássico dos anos 80, enquanto a performance do Marty McFly ali em Johnny B. Goode, como eu falei, no filme, é, como eu falei, uma das cenas mais citadas e parodiadas da história. Nessa cena, inclusive, o Marvin Berry, que é o primo do Chuck, liga pra ele, né, pro primo Chuck, é óbvio a referência ao Chuck Berry, e diz, você precisa ouvir isso. O filme, ele não apenas faz uma piada genial, mas ele também cria um momento que encapsula a ideia de que a cultura pop pode moldar o próprio passado. Aliás, o impacto foi muito além de objetos e músicas, porque o De Volta para o Futuro popularizou o conceito de viagem no tempo de uma forma que nenhum outro filme havia feito até então, cara. Antes dele, as viagens temporais assim no cinema eram ou muito sérias, como, por exemplo, aconteceu no igualmente antológico filme O Exterminador do Futuro, ou puramente experimentais. Tanto o Zemeckis quanto o Gale, eles tornaram essa ideia acessível, divertida e emocional, tudo ao mesmo tempo. E isso acabou influenciando tudo, cara, desde a série inglesa Doctor Who até o Vingadores Ultimato. Pode reparar. E outra, o filme também ele criou uma linguagem visual para as viagens no tempo, né? Aquelas chamas, aquele foguinho lá deixado pelo DeLorean ao atingir as 88 milhas por hora, são tão icônicas quanto a nave Enterprise da Star Trek, ela se deslocando em dobras espaciais. 40 anos depois, o De Volta para o Futuro continua sendo um dos filmes mais amados, citados e reverenciados de todos os tempos, e com toda a justiça, porque além de capturar o espírito dos anos 80, ele deixou um legado que atravessou décadas e chegou até hoje e vai continuar acontecendo. O roteiro impecável, o elenco perfeito, a direção inspirada dos Zemeckis, tudo isso transformou uma ideia maluca a respeito de um adolescente, um cientista doido, em uma obra que fala sobre família, fala sobre coragem e a possibilidade de mudar o futuro. As continuações, né, longe de serem meros caça-níqueis, elas acabaram expandindo esse universo assim com muita criatividade, e você tem que assistir também. Então, meu amigo e minha amiga, se você, como eu, você envelheceu assistindo esse filme repetidas vezes, você sabe que De Volta para o Futuro é uma máquina do tempo emocional, vá lá, sabe? Que leva a gente de volta para um momento em que tudo parecia possível.
E para as novas gerações, esse filme continua sendo uma porta de entrada para o que o cinema pode ser. O cinema pode ser divertido, ele pode ser inteligente e ele pode ser eterno. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse clássico absoluto do cinema, que completa 40 anos agora em 2025. Aqui nos comentários, coloca aqui qual é a sensação que você teve quando você viu esse filme pela primeira vez. Mexeu com você? Você achou uma bobagem? Isso é uma estupidez, mas enfim. Coloca aqui nos comentários, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.